Imagine que dentro de você existe uma eterna disputa de poder entre dois regimes de governo completamente distintos. Enquanto você caminha, trabalha ou simplesmente tenta descansar, o seu metabolismo oscila entre duas lideranças que não conversam entre si, mas que comandam tudo o que você é. De um lado, temos o regime da abundância, focado em construir, armazenar e expandir. Do outro, temos o regime da austeridade, focado em reciclar, purificar e economizar. O grande mistério que a maioria das pessoas ignora, especialmente após os 45 anos, é que a sua vitalidade não depende apenas do que você come, mas de qual desses dois sistemas você está mantendo no comando durante a maior parte do seu dia. Se você sente que seu corpo está perdendo a capacidade de resposta, talvez precise entender como alternar esses regimes antes de se inscrever aqui no Nexus Saúde, onde decodificamos a linguagem das suas células para que você retome o controle da sua longevidade. Quando atingimos a maturidade, o equilíbrio entre esses dois sistemas deixa de ser algo automático e passa a ser uma arte que exige consciência. Lembra daquela facilidade que você tinha para recuperar o fôlego após uma atividade física? Ou de como uma noite mal dormida não afetava tanto o seu desempenho no dia seguinte? Isso acontecia porque o seu corpo era um mestre na alternância metabólica. Com o passar do tempo, especialmente após os 45 anos, essa flexibilidade diminui. O sistema de crescimento e armazenamento, aquele que estoca energia, começa a ficar preguiçoso demais, acumulando gordura abdominal que não vai embora, enquanto o sistema de reparo, responsável por eliminar células velhas e ineficientes, parece entrar em greve. O resultado dessa falha de comunicação é uma névoa mental constante. Uma energia que oscila como um pêndulo quebrado e aquela sensação persistente de que o corpo está lutando contra si mesmo. Se você se identifica com essa instabilidade, saiba que não é uma falha de caráter ou falta de força de vontade, mas um ruído na sinalização que precisa ser ajustado. Vamos nomear esses dois sistemas para que você nunca mais se perca na complexidade biológica. O primeiro, o sistema de crescimento e armazenamento, é o modo que o seu corpo assume sempre que você se alimenta. Ele é um arquiteto entusiasmado. Sua função principal é captar nutrientes, disparar a produção de novas proteínas e estocar o excesso de energia para emergências. Quando este sistema está no poder, você se sente satisfeito e nutrido. O problema surge quando este arquiteto nunca tira férias. Se você come do momento em que abre os olhos até o minuto antes de deitar, o ambiente interno do seu corpo permanece em um estado de expansão constante. Com o passar dos anos, o excesso desse estado leva à resistência hormonal e ao acúmulo de tecidos que não servem mais ao seu propósito de saúde, tornando o corpo lento. Por outro lado, temos o regime da austeridade, que é ativado quando você dá ao seu corpo um intervalo, um descanso da ingestão calórica. É aqui que ocorre a mágica da autofagia, o processo de faxina celular, onde as células digerem suas próprias estruturas danificadas para se renovar. Este sistema é o seu mecanismo de longevidade, promovendo clareza mental e eficiência energética. No entanto, se o regime da austeridade dominar o seu dia de forma desenfreada, você pode perder massa magra e sentir fraqueza, já que o corpo tenta economizar energia a todo custo, em vez de investir na sua performance. A grande questão, e o motivo pelo qual muitos erram ao tentar mudar a saúde após os 50 anos, é que o corpo precisa de ritmo, não de tirania. O que determina quem exerce a liderança é o sinal que você envia através das suas escolhas diárias. A transição entre o modo de crescimento e o modo de reciclagem é regida por uma delicada dança hormonal. Pense no seu metabolismo como um grande teatro.
Se o palco estiver sempre cheio de atores, ou seja, se você estiver o tempo todo comendo, não há espaço para a limpeza e a manutenção dos bastidores. Por outro lado, se o palco estiver vazio por tempo demais, o teatro entra em colapso. O ponto de transição ocorre quando você oferece ao seu organismo uma janela de pausa, um período onde o nível de insulina cai naturalmente e permite que os processos de limpeza celular comecem a trabalhar. Isso não depende apenas de um cronômetro, mas do seu sono, que é o momento mais nobre de reciclagem, e do controle do estresse, que pode manter o sistema de crescimento ligado ininterruptamente, mesmo que você esteja em jejum. O erro mais comum que observo em pessoas que buscam o nexo saúde é a crença de que o equilíbrio é um ponto fixo, quando, na verdade, ele é um movimento constante. Muitos decidem entrar em jejuns extremamente agressivos, tentando forçar o sistema de reciclagem a consertar décadas de negligência em um único mês. Isso é um erro estratégico. O corpo percebe esse comportamento como um estado de perigo, de escassez extrema, e pode acabar reduzindo o seu metabolismo basal, exatamente o oposto do que você deseja. Da mesma forma, existe o erro do conforto, onde o indivíduo nunca permite uma pausa metabólica, vivendo em um estado de ingestão contínua que bloqueia qualquer chance de renovação profunda. O excesso de um lado ou de outro gera uma dominância crônica, e é essa cronicidade que cria o envelhecimento acelerado. Se você vive cronicamente no modo de armazenamento, nunca se limpa. Se vive cronicamente no modo de escassez, nunca se constrói. O segredo da preservação celular após os 50 anos não é a privação, mas a alternância estratégica. A virada de consciência acontece quando você compreende que o seu corpo é um mestre da adaptação. O jejum não é uma ferramenta de punição ou uma forma de testar sua resistência física, como se você fosse um atleta olímpico em treinamento. O jejum, usado da forma correta, é um comando de software que você envia para as suas células, dizendo a elas que é hora de trocar as peças gastas e otimizar a voltagem. Metabolismo não é uma linha reta que sobe ou desce de acordo com o que você come em cada refeição, mas uma onda que precisa alcançar o pico de energia e o vale da recuperação. Depois dos 45 anos, a sua maturidade metabólica é definida pela sua capacidade de transitar suavemente entre esses estados. Deixe o sistema de crescimento e armazenamento ser eficiente quando você se alimenta, priorizando nutrientes de alta qualidade. E permita que o regime da austeridade seja profundo quando você decide pausar, garantindo que o seu sono seja restaurado e que o seu corpo tenha real silêncio fisiológico. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser inteligente sobre a liderança que permite dentro da sua própria biologia. Assumir o controle é entender que cada escolha marca o início de uma nova fase. Quando você opta por não beliscar entre as refeições, você está dando o primeiro passo para permitir que o regime da austeridade tome as rédeas. Quando você escolhe garantir que a sua última refeição do dia aconteça horas antes de dormir, você está, na prática, permitindo que a sua faxina celular aconteça enquanto você descansa, garantindo que você acorde com mais clareza mental e disposição. Essa é a verdadeira autonomia que buscamos aqui. É deixar de ser um passageiro das suas oscilações hormonais e se tornar o gestor dos seus recursos biológicos. O envelhecimento saudável não é a ausência de mudanças, mas a gestão consciente de como essas mudanças ocorrem. Você está no comando da interpretação que suas células fazem do ambiente. O jejum é apenas um dos instrumentos que, quando afinado com as necessidades da sua idade, permite que você mantenha a performance, a lucidez e a energia em níveis que muitos acreditam estar reservados apenas para os mais jovens. Agora, pare e observe o seu padrão atual.
Você sente que passa o dia todo mantendo o sistema de crescimento ligado ou percebe que, por medo ou falta de planejamento, acaba caindo num modo de escassez que drena sua vitalidade? A resposta para essa pergunta é o ponto de virada para os seus próximos resultados. Quero que você reflita profundamente sobre como suas escolhas de hoje estão moldando a sua biologia de amanhã. Se este conteúdo trouxe a clareza necessária para você entender que o seu metabolismo não está quebrado, mas apenas desalinhado, você encontrou o caminho certo. O Nexus Saúde é o seu lugar para aprofundar essa jornada de autoconhecimento biológico. Se você valoriza explicações que transformam ciência complexa em decisões práticas para recuperar sua energia e manter sua autonomia ao longo dos anos, inscreva-se agora mesmo no canal. Ao se inscrever, você garante que não perderá as próximas análises sobre como otimizar cada sistema do seu corpo com inteligência e segurança. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa que existe para garantir um envelhecimento pleno. E aqui, cada vídeo é um passo em direção a essa liberdade. Compartilhe este pensamento com alguém que também está buscando entender o próprio corpo nesse momento da vida. E deixe nos comentários qual foi a maior percepção que você teve hoje sobre o seu próprio equilíbrio metabólico. Sua resposta ajuda a construir a nossa comunidade de conhecimento. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando como você pode viver com mais vitalidade, hoje e sempre.